Olá, sejam bem-vindos a mais um super módulo aí do Codifico, um módulo aí que a gente vai falar sobre modelagem de software. Então vamos lá, modelagem de software aqui, vamos direto ao ponto já. Esse aqui é um módulo que vai ficar, creio que bem longo, talvez a gente vai ter que até quebrar ele em vários aqui, mas depois eu vou deixar para o pessoal da edição aí organizar melhor como é que vai ser esse elemento aí, como que vai ser essa quebra aí em vários módulos. Porque a modelagem de software, né, é a parte inicial do nosso processo, né? Vocês aprenderam aqui até agora muitos elementos sobre como programar, mas ainda como entender os problemas, né, do mundo real e transformar isso numa linguagem, numa codificação que permita depois vocês a melhor programar o software de vocês. É um desafio, né? Então, para poder dar os recursos aqui, as ferramentas para vocês, é que a gente vem com esse módulo. Sempre bom ter em mente aí, né, o nosso objetivo aqui é a criação do software. Esse software aqui, a gente tem um processo bem simples, do problema ou da ideia, tem um processo criativo de design, até chegar na solução em que é o sistema web, né, um software. Temos aí um processo, a gente já teve um módulo que falou sobre o processo, e a gente está utilizando aqui, né, o nosso processo muito fundamentado no diamante duplo, né? Vou falar até resgatar um pouco mais aqui. E temos métodos e técnicas e ferramentas aqui. Vou falar técnicas de modelagem e as ferramentas que podem ser utilizadas para poder fazer essa especificação do software. Bem, como eu já tinha apresentado para vocês aqui em outros módulos do Codifico, o nosso processo aqui criativo de desenvolvimento de software, ele é fundamentado, né, nesse diamante duplo. Diamante duplo aqui, ele tem 2 diamantes, o primeiro que se preocupa em entender o problema e o segundo na modelagem, né, no design da solução para esse problema, né? Então, as primeiras etapas, assim, só lembrando aqui, vamos fazer essa reflexão aqui, é bom ter esses momentos, né? Por que são diamantes, né? Porque começa com um problema, porque você tem que divergir para entender o problema, você entender o usuário, qual que é o problema com o usuário, e aí você tem que definir qual que é o problema desse usuário que você vai resolver, definir um escopo aí de atuação. Dado esse escopo de atuação que você já definiu, está na parte aqui no meio, você já entendeu o problema aí qual que é, agora você tem que propor uma solução para esse problema. E essa solução, você vai primeiro divergir, procurar soluções alternativas, e a gente aqui não vai ficar entrando muito em detalhes sobre esse processo, né, de como que você vai tomar essas escolhas, mas enfim, serão escolhas que você vai tomar decisões sobre aspectos da sua solução, né, sua arquitetura, as funcionalidades que o sistema vai ter que ter, e aí você vai então convergir e vai verificar se, né, vai até chegar à sua solução final para o problema identificado originalmente. Então, nesse processo aí do diamante duplo, que a gente vai se basear. Então, assim, só rapidamente o nosso processo todo, a gente vai partir de, por exemplo, de ideias, né, ou de problemas, e ver que é alguém falando para você, ou você identificando, você observando o mundo, né, o mundo real, ou alguém te falando, vai surgir ideias ou oportunidades aí de promover soluções. Então, você tem que primeiro ouvir ou perceber isso, né, e depois que você tá observando esse fenômeno, você tem que entender melhor, é um processo realmente, você tem que internalizar isso, o que você ouviu, o que você viu, organizar, e esse processo de entender o problema é a primeira etapa do diamante aí, né, do diamante duplo. Na sequência, você tem que propor uma solução. A gente vai estar preocupado aqui nessa aula hoje de entender o problema, e essa primeira etapa que é fazer o design da solução. E o design da solução, ela vai chegar ao final dela, a gente vai ter um protótipo. Esse protótipo, ele representa, é uma boa representação de qual que é a solução. Então, dado que a gente tem a solução, a gente pode avançar para a parte seguinte. A gente vai ter os módulos web, em que vocês vão aprender a programar, né, em termos dos componentes da solução mesmo. Vai ter a parte do front-end, do back-end, vocês vão aprender a fazer o banco de dados. Aí tem essa etapa. E no final a gente vai ter que colocar isso na web, porque a gente não quer apenas que vocês consigam só desenvolver programas de exemplo. O desafio aqui é que vocês tragam, né? Vocês tenham uma ideia, tenham um projeto e vocês consigam entender ele, vocês consigam projetar, implementar e colocar disponível na internet. Esse aqui é o ciclo, né, completo de um processo criativo de desenvolvimento de software. Então esse aqui que é o nosso objetivo geral. Ok? Preparados aí para a viagem? Vamos lá. Então, o primeiro diamante aí, do diamante duplo, está relacionado a questões como construir algo que tenha valor.
E tem que ter valor para quem? Tem que ter valor para o cliente, né, para o usuário. Então, como encontrar a real necessidade do usuário? Essa é uma outra questão importante para reflexão aí que a gente tem que resolver nesse momento aí do primeiro diamante. E depois é como definir o que é prioridade no desenvolvimento, que é aquela questão, né, da convergência. Não dá para resolver todos os problemas do usuário, mas tem que definir o que é prioritário para resolver. Então a gente tem aqui o usuário aí, entender o usuário, ver o que realmente é de valor para o usuário, é problema do primeiro diamante. Como material de referência para vocês aí, tem esse Product Backlog Building aí do Fábio Aguiar, Paulo Caroli, em português, tá aí esses links aí. A gente vai falar sobre história de usuários, a construção de produtos de sucesso, tem um processozinho dele aí, processo bem legal. Serve assim para qualquer área, ele fala de produtos em geral. Aqui lembrando que o nosso processo aqui, o nosso produto é software. Então a gente vai trazer algumas questões de software aqui, mais específicas. Tem esse material de referência. Como a gente fala de software aqui, a gente tem que trazer, né, de novo livro aí do nosso colega do FMG, o professor Marco Túlio Valente, que é engenharia de software moderna. Ele gentilmente disponibilizou o livro dele online. Tá o link aí, essa primeira parte aí de entender o problema está relacionado com o capítulo 3, certo? Então vamos lá, vamos aprofundar sobre ferramentas aqui, vou dar para vocês, né, vou buscar apresentar aqui um processo, né, bem pragmático, bem objetivo, para poder realizar esse entendimento do problema. Então, nosso problema aqui, para entendimento do problema, especificação das funcionalidades, né, que no final que a gente quer decidir isso, quais são as funcionalidades que tem que ser implementadas, né, que serão a solução do nosso software. Eu começo fazendo uma reflexão, né? Veja que eu vou ter um momento aqui que é importante conceituar, especificar, definir conceitos e ferramentas, e depois a gente vai para a prática, tá? Então, para começar aqui, é importante trazer para vocês que é complexo, né? O mundo para quem não sabe ainda, o mundo é complexo, é difícil. A gente já tem alguns modelos, é um modelo aqui que eu gosto bastante, eu acho muito relevante para a gente refletir aqui. É bom ter essa visão sociotécnica, né? Como o mundo como um sistema sociotécnico. Por que é sociotécnico? Tem um sistema social que ele tem tem as pessoas por si só já são bem complexas, né? Mas a complexidade ela é maior porque essas pessoas elas começam a interagir entre si, elas de forma organizada, estruturada, elas formam uma organização que tem uma cultura ali. É importante vocês entenderem qual que é a cultura do local. Então tem pessoas e organização, elas vão ter características que é importante entender. Mas isso é o sistema social, porque muitas abordagens computacionais, pelo fato de ser difícil endereçar toda a complexidade do sistema, eles deixam a questão social de fora e focam na questão técnica. Na questão técnica você vai simplificar. Eu quero saber qual que é o trabalho que tem que ser feito, quais são as tarefas que têm que ser desempenhadas. E também eu vou focar no sistema físico, no hardware, na instalação física ali. Mas se você ficar apenas no sistema técnico, é uma visão limitada dessa complexidade aqui. Por um lado, ajuda a lidar com a complexidade do fenômeno, mas você acaba perdendo elementos importantes aí que influenciam de forma até muitas vezes determinante para poder dar soluções significativas. Às vezes você pode criar uma ferramenta aqui que seja fantástica, né, um software que seja fantástica, né, que resolva uma tarefa aqui, automatiza, mas não vai fazer sentido numa organização, faz sentido só para um conjunto mínimo de organizações. Então é bom ter essa visão integrada, né, de que reconhecer que o ambiente é complexo, reconhecer que o sistema tem um aspecto social que é muito importante, são as pessoas e as organizações, e também tem a questão técnica do sistema físico e das tarefas que tem relacionadas ao trabalho ali desempenhado nas organizações, né, pelas pessoas que estão nas organizações. Ok? E esses elementos eles depois vão ser importantes até para poder qualificar melhor como a gente vai especificar software, certo? Eu trouxe já aqui para poder ilustrar, esse aqui é um diagrama, chama diagrama de caso de uso. A gente vai ver aqui, é importante para vocês aqui destacar que na ciência da computação, a linguagem de modelagem de software tem uma linguagem unificada de modelagem de software, chama UML, Unified Modeling Language, linguagem de modelagem unificada, porque na década de 90 lá existiam algumas abordagens diferentes e tal de software, e eles resolveram unir
todas essas abordagens de uma visão, uma perspectiva, né? Tipo, os maiores pensadores do mundo se juntaram assim numa sala e falaram: opa, pessoal, vamos organizar isso aqui, vamos, a gente está fazendo coisas parecidas, mas vamos então começar a conversar na mesma linguagem, e aí criaram o ML. Então, casos de uso é uma desses diagramas que compõem o ML, ele é muito utilizado no mundo todo, só que o diagrama de casos de uso ele tem umas limitações. Eu já vou falar para vocês que é importante, vocês vão entender qual é a diferença de cenário, história de uso, caso de uso e ainda a questão dos requisitos de software. Aqui nós vamos especificar requisitos de software utilizando casos de uso e história de usuário. E assim, tanto histórias de usuários e casos de uso são cenários, mas nem todo cenário é um caso de uso, entendeu? E por que é isso? O que é um cenário primeiro? Então vamos lá. Cenário é uma especificação de um acontecimento, o cenário sociotécnico. Então, eu vou contar uma história, vou especificar a utilização, né, de, por exemplo, uma tarefa, ou de um sistema, ou como que é o trabalho de uma pessoa. É uma especificação, um texto dissertativo. Você vai contar uma história, né? Você vai descrever um cenário. Então, a descrição de um cenário, ele vai buscar documentar, passar de uma pessoa passando para outra, como que acontece o trabalho de uma pessoa, como que acontece, como funciona uma organização. Então você pode ter vários cenários, né? Esse cenário pode descrever vários fenômenos, é uma representação muito genérica, né? Que é uma descrição de algo. Então cenário é descrição de algo, de uma forma mais genérica possível. Então toda história de usuário vai ser um cenário, mas os cenários que contam histórias de usuários, aí sim são histórias de usuários. E a história do usuário, você está focado no usuário, você quer um usuário, uma pessoa, e a pessoa, ela realizando um trabalho. Aí a gente vai ver mais um pouco à frente quais são os elementos importantes para descrever nas histórias de usuários. Os casos de uso já são elementos mais específicos da utilização de um sistema de software por um usuário. E veja que esses casos de uso, eles, né, a gente está interessado aqui na interação do usuário com o sistema de software. Então, o usuário ele faz uma ação com o software, o sistema de software responde à ação do usuário, que vai fazer outra ação, e ele fica nesse diálogo, nessa interação dele com o sistema. Mas o que acontece com o usuário além do sistema não é modelado. Então, essa simplificação foi importante para poder definir o escopo e domar a complexidade em que o software está inserido. Então ele é restrito ao aspecto técnico de utilização do usuário com o sistema. Seria, por exemplo, só essa setinha, a pessoa usando o sistema de software, só essa setinha aqui de volta. O restante, o contexto em que isso é utilizado em termos de organização ou da tarefa, que às vezes a tarefa ela requer o uso de software e mais outros elementos, né, outros softwares, outros sistemas, ou enfim, outros artefatos, ou mesmo interação com outras pessoas. Isso não entra na especificação do caso de uso. Então o diagrama de caso de uso ele é bem focado no sistema de software. Então essa visão limitada do caso de uso, ele deixa passar aspectos relevantes do contexto em que o usuário está inserido, e aí as histórias dos usuários acabam sendo uma descrição mais rica do todo, e aí na história aí a gente está vendo, né, historicamente a gente vê que as histórias dos usuários elas acabaram sendo preferíveis, né, para poder especificar software do que a descrição de casos de uso. E por fim, ainda vale citar que os requisitos de software a gente vai descrever por conta desses elementos, mas também existem outras notações mais pontuais, aí softwares, definições que eu não vou entrar aqui em detalhe de requisitos funcionais, não funcionais, enfim. Está lá no livro de engenharia de software para quem quiser se aprofundar. Aqui é importante que você tenha esse repertório. Existem formas diferentes, cada empresa pode ter uma forma diferente de trabalhar com isso. Tem profissionais especializados em especificar software. Aqui não é o objetivo formar vocês especialistas em desenvolvimento, em especificação de software, mas que vocês tenham uma capacidade mínima de especificar software para poder cumprir o desafio que é o desenvolvimento do projeto de vocês. Ok? O que é importante frisar aqui, né? Quando vocês forem especificar casos de uso, né? O que vai ser um caso de uso? Vai ser uma ação em que o sistema, né? Uma funcionalidade do sistema que vai entregar algum valor para o usuário, né? Vai fazer algo que o usuário precisa que seja feito.
E quando vocês forem colocar, é importante aqui usar verbos no infinitivo. Só esse detalhezinho que aqui é fundamental. Então, o diagrama de caso de uso aqui, a gente vai ter esses que chama aqui de homem palitos, né, do lado de fora, são os usuários do sistema, e aí você tem os tipos de usuários de sistemas. Eu não vou ficar entrando em detalhes de especificação aqui, por exemplo, isso aqui é um relacionamento de generalização, né? Não vou ficar entrando em detalhes. Sugiro para vocês, inclusive, fazer o mais simples possível de caso de uso aqui, seja o mais simples possível. Não tentem fazer modelagens muito sofisticadas, deixe isso aqui ou para as pessoas que são especializadas nisso, mas assim, as modelagens mais simples são melhores. E aí, então vocês vão ter aqui o conjunto mínimo de usuários do seu sistema e você vai colocar as funcionalidades mais básicas que vão ter no seu sistema. Verbos no infinitivo. Por exemplo, no sistema bancário, abrir conta. Abrir conta tem um cliente e tem um funcionário do banco que eles estão relacionados a essa funcionalidade de abrir conta. Depositar dinheiro, sacar dinheiro, converter moeda. Esse aqui é o básico do sistema bancário. E aí você vai ter o básico, veja o básico do seu sistema. Se você começa a ter muitas bolinhas dessa aqui, seu sistema está muito complexo, né? Enfim, você vai ter dificuldade de domar essa complexidade toda. Então, nosso objetivo aqui é ter um diagrama simplificado, em que eu consiga visualizar e ter uma noção do tamanho de funcionalidades do sistema e quais são essas funcionalidades. Eu ainda não vou ter a descrição delas. A descrição do que cada funcionalidade irá fazer vão estar relacionadas com as histórias de usuários. E aí, para fazer as histórias dos usuários, aí tem do livro PBB que eu tinha falado para vocês, ele fala sobre formatos de histórias para usuários. Você tem que estar relacionado aí aos 3 Ws, né? Quem que é, o que ele tem que fazer e por que ele vai fazer, né? Então, como posso, como o tal usuário tem um papel, o perfil dele, posso fazer uma ação ou ter uma meta, e esse aqui vai estar relacionado ao nome do caso de uso, para fazer, né, para ter o benefício ou em função de alguma razão. Então, esse ação meta aqui está relacionado ao caso de uso, o nomezinho do caso de uso. Isso aqui o como é quem vai ser o usuário. E o porquê é que não vai estar descrito no diagrama de caso de uso. Aí você está na história do usuário que tem que definir por que ele quer fazer aquilo. Aí vai estar a definição. E tem a questão dos critérios de aceite aqui. Não vou ficar entrando em detalhes não, porque a gente vai ter vários aqui. Eu só quero dar uma ideia geral das ferramentas. E eu vou dar alguns exemplos aqui depois deixar para vocês aprofundarem aí. Então, para dar exemplo aqui nessa primeira parte, né, da especificação aí de entender o problema, eu vou pegar uma aplicação bem simples aqui. Então, nesse primeiro momento, eu vou explicar para vocês, né, o que eu quero representar com uma aplicação bem simples. Imagina, né, que eu quero uma aplicação que está relacionada ao bem-estar. Vocês podem estar se sentindo tristes, vocês podem estar se sentindo talvez cansados, vocês podem estar com algumas questões que estão incomodando vocês, ou vocês estão muito felizes, vocês querem entender por que vocês estão tão felizes assim, e para poder replicar essa felicidade, ficar nesse estado de felicidade mais tempo. Então, você quer um sistema de informação que você consiga registrar variáveis, dados relevantes sobre seus aspectos funcionais da vida cotidiana, para poder fazer essa reflexão. E o bem-estar, né, esse recordatório do bem-estar, ele está relacionado ao seu sono, à sua alimentação, atividade física e pode ter outras questões também. Então, estou colocando aqui como desafio, né, fazer esse sistema de recordatório do bem-estar, que tem que registrar o sono, e o sono, veja que para o registro é o início, né, vai ter uma hora e data, um término, e uma avaliação em 5 estrelas. Só isso. Alimentação vai ter que ser quando e qual que é a foto da alimentação. Atividade física, o que e quando. E o humor, você pode ter uma escala de humor. E também o que, quando, o que aconteceu. Então tá essa especificação. Se eu der essa especificação só para vocês, vocês conseguem ter uma boa ideia de como seria um sistema de software para resolver, né, para implementar esse recordatório? Bem, já alguns de vocês vão chegar à conclusão que sim, não, é tranquilo, é muito simples, eu consigo fazer, né? Mas eu já adianto para vocês que tem vários desafios aí associados aí. Essa aqui é uma especificação incompleta. O mundo real é assim, tá cheio de especificações incompletas. E é o desafio de quem entende o problema já... Muitas vezes, né, o desenvolvedor de software ele tem que completar essa especificação. E às vezes você vai ter que completar em áreas que você não domina. E grande parte dos problemas na criação de software vem daí. Que o programador não sabe muito bem o que tem que ser feito, o usuário não fala o que tem que ser feito, ele faz o que ele acha que deve ser feito e depois o usuário reclama falando que não era aquilo que ele queria que
tivesse sido feito. Então, entender a especificação incompleta e completar essa especificação para algo que faça sentido é um trabalho complexo, difícil, tem que ser endereçado. Temos algumas ferramentas para poder ajudar a fazer isso, né? E então, assim, para poder exercitar essas ferramentas, e principalmente porque fazendo, né, esse trabalho de especificação e envolvendo o usuário, eu vou falar, o usuário é o rei. User-centered design, design centrado no usuário. E mais, design com participação de usuários. Você consegue estar validando o tempo todo. E aí, quanto mais validação você tiver durante o processo, menor será a probabilidade de errar lá no final, né? Você vai conseguir consertar mais rápido. Isso, né, essa perspectiva de ir se adaptando, né, se ajustando às reais necessidades do cliente o mais rápido possível é um dos fundamentos do manifesto ágil. Então a gente tem que atender às necessidades do cliente. Não basta entregar um software, tem que ser um software que faça sentido para o cliente. Então, como que a gente vai especificar esse software aí? Como vai entender esse problema? Esse aqui é o nosso desafio. Bem, primeiro, já falei para vocês, o usuário é rei, eu tenho que entender o usuário. E entender o usuário fazendo exercício de empatia é complicado, né? E para poder lidar com isso, a gente vai utilizar dois recursos aqui, duas técnicas. A primeira chama personas e depois um mapa de empatia. Personas, uma persona é uma representação fictícia, né? Ela imaginária, uma pessoa que não existe, não é uma média de pessoas, não é um usuário médio, mas é uma pessoa criada com características reais, criada para poder exercitar a reflexão sobre quem são os usuários reais da aplicação, apesar de não ser um usuário que exista na realidade. Ele vai ter características só para poder ajudar. Na verdade, você vai buscar até trabalhar com diversas personas, né? Aqui no caso, do bem-estar aí, a gente está buscando, foi criado aqui, essa aqui é uma persona criada por alunos aqui. Esse método aqui, eu trabalhei com alguns alunos, então estou pegando alguns artefatos, né? Algumas especificações que os alunos criaram, eu estou colocando aqui para vocês. Então ela foi colocada Rosângela Maria, de 50 anos, costureira. Então Rosângela é uma costureira e sente que o seu desempenho em fazer costura caiu drasticamente nos últimos meses. Ela escuta de amigos e familiares que isso acontece devido à sua má alimentação, que afeta seu sono e, consequentemente, sua disposição para trabalhar. Blá, blá, blá. Aí continua falando. Tem técnicas para poder gerar personas, tem quais informações são relevantes para gerar persona. Geralmente esse tamanho aí de persona tá bom. Quem criou essa persona achou que essa aí era um conjunto aqui de informações razoável. Colocou no final aqui, ó, por exemplo. Ela então decidiu usar o site Bem-Estar para poder monitorar sua alimentação e refletir sobre como isso tem afetado a sua qualidade de sono. Para isso, ela deseja poder inserir na página de alimentação o quanto ela comeu, o dia e uma foto de refeição. Para poder acompanhar seu sono, ela deseja poder, na página de sono, adicionar o início do sono e o término, e por fim, ela gostaria de avaliar a qualidade do sono. Então, veja que qualifica melhor quem que é a pessoa e depois qual que é o objetivo dela utilizando. A persona é qualificada em relação ao que é de interesse do sistema, não são questões muito genéricas. Poderia falar, se a Rosângela gosta de pagode, se ela gosta de funk, é relevante para o sistema? Você poderia, às vezes, até em termos de ilustração, falar que a Rosângela é uma funkeira, né? Mas não faz sentido. Tem que ser uma descrição mais sucinta, né? Resumida. Então aqui tá bem objetivo. É bom dar uma imagem para a Rosângela, mas aí, mas de onde eu vou tirar uma imagem de que não existe? Tá aqui o site. Vocês entrarem aí, This person does not exist. Esse site aqui ele é mais antigo, hoje em dia com as IAs generativas, né? Ele é uma IA generativa, uma das primeiras. Já tá mais comum isso, mas é muito legal que ele gera imagens lá de pessoas que não existem, né? Ele gerou. Então tá aqui a Rosângela, que ela não existe na vida real mesmo, porque essa imagem foi gerada por uma inteligência artificial. Falando de inteligência artificial, também fica a recomendação, vocês podem utilizar o ChatGPT ou outras ferramentas, né, de gerar esses modelos de linguagem para gerar personas. Vocês podem definir domínios de aplicação, algumas perspectivas assim de uso lá e pedir, né, utilizar o ChatGPT como uma ferramenta de co-design, né, ou outro modelo de linguagem. E eles ajudam vocês a fazer personas relevantes. Beleza, tem a persona.
Mas eu quero aprofundar no entendimento dessa persona. Existe alguma técnica que me permita promover essa análise de empatia? O que é empatia? Se colocar no lugar do outro e aí você conseguir perceber, ter uma visão com o olhar daquela outra pessoa. Aí temos o mapa da empatia. O mapa de empatia, esse diagrama aí, que ele estrutura, você vai descrever, você vai promover a empatia através dessa estrutura, destacando elementos aqui relevantes no domínio da aplicação. O que a Rosângela pensa e sente, né? Espero que meus clientes gostem das roupas que eu faço, né? Ela é preocupada com o trabalho dela, ela quer trabalhar com qualidade. Ela também está preocupada com a saúde dela, precisa ser mais saudável, me sinto cansado nas últimas semanas. Veja que é bem objetivo. Então pensa e sente, tem o ver, tem o escuta, fala e faz, tem as dores dela e os ganhos. E daqui você já começa a organizar e decidir o que é esperado, da sua solução de software, o que ela vai ganhar utilizando a sua solução de software, quais são as dores que você está endereçando dela. Então tá aqui o mapa da empatia. Também, bem rapidamente aqui, vocês vão ter que fazer mais exercício aí de criação. Eu não vou ficar entrando em detalhes, não, tem vários cursinhos também aí, mas é só para vocês, a proposta que eu estou fazendo aqui para vocês é isso. Para vocês empatizarem com as pessoas, com os usuários, persona, mapa de empatia, e aí a gente já parte para o diagrama de caso de uso e as histórias dos usuários. Aqui eu estou chamando história até com stories, mas não existe história em português, porque falar que é só com H, aí vocês podem colocar história com H mesmo. Bem, aqui, lembra que eu falei para vocês que os verbos têm que ser no infinitivo, e como o sistema de informação mais básico que vocês vão ter são sistemas que fazem manipulação, gestão de dados, que o usuário coloca dados e obtém dados desse sistema, esse é o mais básico. E existem 4 operações básicas em dados, que a gente chama das entidades aí. Você vai criar, ler, atualizar e apagar. E esse em inglês é Create, Read, Update and Delete. E aí a gente chama de CRUD. Essa aqui é uma anotação, de uma convenção que a gente fala, Por exemplo, o perfil do usuário, ele pode gerenciar o perfil dele. As demais entidades aqui eu estou chamando de CRUD. Então, o meu sistema, da aplicação do bem-estar é tão simples quanto isso. Um usuário só, que vai ter o sistema, não tem mais usuários, ele pode gerenciar o perfil dele e pode fazer o CRUD desses elementos aqui. E para cada um deles eu tenho que especificar as histórias, dele aí. Aí tem os cenários, critérios de aceites, aí tem algumas formas de especificar essas histórias dos usuários. Eu não vou ficar entrando em detalhes, não. Tem aí o link para vocês, aí eu recomendo dar uma lida aí de uma forma geral. De uma forma assim, talvez mais sintética. Você pode ter um cenário que descreve o caso de uso, de forma bem livre. Existem ainda, porque tem um diagrama de caso de uso e a OML prevê a descrição do caso de uso. E a descrição de caso de uso não é normatizada, não tem um template obrigatório. Existem até vários níveis de complexidade para descrever. Você pode ser um parágrafo, pode ser estruturado, pode ser semi-estruturado, enfim. Aqui propondo para vocês histórias de usuários, tem formas de fazer histórias de usuários, e aí vocês vão poder escolher alguma forma de fazer de acordo com a complexidade do sistema de vocês. Está aqui um exemplo, de como seria acessando a funcionalidade de sono através do menu. Tá aqui no menu do site Bem-Estar, consigo visualizar algumas opções, entre elas está a opção sono. Quando clico sobre essa opção, sou levado à página de monitoramento de sono, onde, se eu já estiver logado no site, posso inserir informações de início do sono, tempo de sono, qualidade de sono e data. Ao inserir minhas informações, clico em enviar e sou redirecionado a uma página onde posso ver meu histórico de monitoramento de sono, onde posso ver todas as datas e as respectivas informações sobre a qualidade do meu sono. Bem tranquilo, bem objetivo. Veja que a gente está mais preocupado aqui sobre o que tem que ser feito e não como vai ser feito. Não estou preocupado aqui com os elementos concretos de interação, se aquela tela vai ser com a cor da tela, não importa. Às vezes um elemento mais específico de interface também não me importa. Aqui estou mais preocupado com o que a aplicação tem, quais são a funcionalidade dela. Como o elemento concreto, de interface vai implementar aquilo, qual que é o banco de dados e aquilo vai estar armazenado, não importa, não deve estar nesse momento. Não é preocupação nesse momento o design da solução, qual que é o banco de dados que vai ser escolhido, qual que é o elemento de interface que vai ser escolhido. Aqui são informações, são descrições mais gerais sobre a funcionalidade que o sistema tem que ter para atender a necessidade do usuário, ok? É bom só ter essa reflexão aí. Bem, vamos agora então começar
o segundo diamante, que é o design da solução. Aí sim, agora a gente começa a preocupar mais sobre aspectos tecnológicos, concretos, né, para implementação. Primeiro a gente vai pensar sobre a modelagem, né, da arquitetura da solução, falar um pouco sobre persistência de dados e chegar até o protótipo. Aqui, né, como anel de referência, tem o Engenharia de Software Moderna, o professor Marco Túlio Valente. Tem o capítulo 4 já, né? Esse aqui a gente está relacionado ao capítulo 4. Veja que tem uma aula sobre capítulo 4, ele vai falar sobre a UML, que eu já falei para vocês, que é essa linguagem de modelagem unificada. Ele vai tratar sobre os diversos diagramas da UML que tem para resolver essa questão aí da modelagem do software, né? Do design do software. Mas eu não vou utilizar o ML, eu vou trazer uma outra abordagem para vocês aqui, mais moderna, do C4, né, Model, porque se vocês forem na indústria, se utiliza o ML? Bastante, mas pelo fato de ela ter algumas amarras ali, o pessoal acaba às vezes utilizando muito diagramas de blocos, né, começa a fazer uns quadrados com as setas lá e faz uma confusão. Então, para poder tentar organizar um pouco mais isso aí, tem um diagrama mais moderno, aí, um pensador propôs, C4 Model, que a gente vai utilizar mais. Mas fica essa referência aqui, eu acho importante. Se você quiser ter repertório, ter realmente profundidade, vale assistir a aula aí do professor Marco Túlio e dar uma olhada nesses capítulos do livro aí, o 4 e o 7. Então vamos lá, pessoal. Agora sobre a parte projetando, né? O segundo diamante aí do diamante duplo. Vamos agora para o nosso exemplo prático. Não, antes do exemplo prático, eu tenho que falar como é que eu vou fazer isso, qual é a minha proposta, né? Eu já falei um pouco, mas vamos especificar mais aí. Eu vou propor para vocês aqui a gente fazer 3 coisas. Né? A primeira coisa é especificar a arquitetura do sistema, depois persistência de dados, e depois o mockups de UI e UX. UI, User Interface, interface do usuário, e o pessoal, o negócio de falar que eu sou designer de UX, né? Porque a UX é algo mais amplo do que a interface do usuário, porque engloba, de novo, lembra da questão sociotécnica, né? A experiência do usuário vai além da interação dele com o sistema. Olha que bonito. Então, por isso que é melhor, às vezes, você pensar na experiência do usuário, porque o sistema é uma parte da experiência dele. Se você só focar na interface do usuário, você estará negligenciando, né? Você pode negligenciar aspectos relevantes que vão influenciar na satisfação, na eficácia, na eficiência, ou seja, na qualidade do software criado ali. Então, né, para poder fazer software com qualidade, com boa usabilidade, você tem que considerar também demais aspectos, né, além da interface do usuário, e aí isso tudo caracteriza a experiência do usuário. E a gente está focado aqui nos mockups. Então, lembra que eu falei que os desenvolvedores, arquitetos de software, eles começam a fazer diagramas? Isso aqui é um experimento que o pensador que propôs o C4 Model, está aí no site, ele pediu para pessoas, né, ele foi estudando sobre como as pessoas representam a arquitetura do software, que eles são especialistas, pessoas que trabalham em empresas, em projetos profissionais, como que eles descrevem a arquitetura do software que eles trabalham. E aí dá de tudo, né? Tem um diagrama assim, outro talvez mais estruturado, mas o que representa as linhas, o que representa essas setinhas pretas, azuis aqui, esse outro aqui é uma cor só, e aí, como é que... Cada um faz de uma forma diferente. Apesar de existir um ML, o ML já existe há muitas décadas, por que as pessoas não estão usando o ML? Enfim, porque o ML então não está resolvendo todos os problemas. Na prática é isso. E aí ele vem com uma proposta de C4 que eu achei fantástico, eu achei muito simplificado, muito pragmático, que vale a gente aprofundar. Então, na arquitetura do sistema dele, ele coloca aí a especificação em 4 níveis, né? Sendo o primeiro nível contexto, aqui está um exemplo do sistema bancário de contexto, você vai ter os usuários, todos os usuários do sistema, igual lá no diagrama de caso de uso, para cada usuário aqui lá, você vai ter um usuário aqui. Esse usuário, ele interage com o seu sistema, seu sistema vai ser uma dessas caixinhas aqui, certo? E aqui você vai representar também a interação do seu sistema com outros sistemas, pode acontecer. E mais, no contexto aqui, ele não é fechado igual ao ML que coloca lá o diagrama de caso de uso, apenas na questão técnica, no sistema técnico, que é a interação do usuário com o sistema e o sistema com demais sistemas. Aqui você pode ter uma visão um contexto mais sociotécnico. Você pode ter uma interação de um usuário com outro usuário e você pode ter ainda considerar a interação de sistemas além do seu sistema que interage com o usuário. Então aqui o sistema do banco, ele manda um e-mail utilizando um sistema de e-mail que manda o e-mail para o usuário. Essa interação aqui está além do sistema, ela não seria mapeada no diagrama de caso de uso, mas aqui ela é mapeada, porque faz parte do contexto de utilização da aplicação, ok?
Então, esse aqui é o primeiro nível, te dá uma visão geral de que do seu sistema e os demais entidades externas que são relevantes ao contexto de utilização do teu sistema. Beleza, já entendi. Eu quero agora, porque meu sistema é um sistema complexo que ele tem vários módulos, vários programas rodando. Então, cada programa rodando é um container. O que é isso? Se eu tiver, por exemplo, trazendo aqui na nossa stack, né, de forma objetiva, a gente vai estar utilizando um React.js para fazer um front-end. Front-end é um container, vai ter lá o React.js, vai ser um container. Vou ter um Node.js no back-end, eu posso ter um outro sistema de retaguarda, um back-office. A gente vai ter aqui um banco de dados. O banco de dados é um outro container, também um banco de dados. Vai ter aqui um front-end, vai ter aqui um back-end. Eu posso pegar, né? Então, isso aqui é o container. Veja que não é container Docker, não é container de web. Isso aqui tem a ver com os programas, né, que compõem a solução do sistema de software, que pode estar em servidores diversos, distribuídos na internet, ou no mesmo, né, diversos programas no mesmo servidor. Não é o servidor que está rodando, mas sim os programas que estão rodando que compõem a sua solução de software. E veja que o seu software, né, seu programa, ele pode ter diversos componentes. Aí a especificação, né, da arquitetura, dos blocos lógicos do seu programa é que determina os componentes. Aí você vai especificar os componentes aqui mais relevantes. E, assim, alguns dos seus containers podem ter componentes, vários componentes, outros não. O que for muito simples, você não representa. E o que é legal do C4 é isso, é que ele coloca para você que a especificação desses níveis todos é opcional. Você não tem que especificar todos os níveis, você especifica o que for necessário, o que for relevante. Aqui você dá uma visão então de componentes, anotação até bem aberta também, e no final você chega no nível de código. Aí, no nível de código é que você pode utilizar o diagrama já conhecido como o diagrama de classe da UML. O diagrama de classes ele já representa bem os conceitos de um sistema orientado a objetos, mas se não for sistema orientado a objetos, você vai ter outra especificação. Você pode ter nível de código do banco de dados aqui relacional, vai ser SQL, se for um não relacionado vai ser documentos, enfim, vai ter outras representações. Então a proposta aqui, arquitetura de software C4 Model. A persistência de dados tem uma questão importante aí para a gente discutir. Bem, na especificação do sistema, vocês vão ter as histórias dos usuários lá, que vão trabalhar falando das funcionalidades. Vocês vão ver que um aspecto muito importante é quais são os dados, né, que ele vai ter que trabalhar. E esses dados, eles, né, do que estão lá, a grande parte deles tem que ser persistido. O que é persistir dados? É ser gravado. Porque igual você não tem a memória RAM, que você já sabe, você desligou, sumiu, né, não fica gravado. O que fica no HD fica persistido, a memória de persistência aí dos dados. Então a gente tem que encontrar uma forma de descrever, né, quais são os dados que devem ser persistidos pela aplicação. Vocês estão programando orientado a objetos. Vocês viram que esse é um modelo de programação muito poderoso, muito interessante que a gente está utilizando. Vocês também estão vendo, vão ver que banco de dados não é orientado a objetos. Os melhores, os bancos de dados, o que mais se utiliza são bancos de dados relacionais, em que você vai ter entidades, né, que são tabelas relacionadas com outras tabelas. Bem, então você tem duas formas, dois paradigmas de representação de conceitos diferentes. E aí você tem um paradigma que é orientado a objetos, ele vai representar conceitos em termos de classes e relacionamento entre classes. Esses relacionamentos podem ser de associação, pode ser de composição, né, de herança também, generalização, enfim, especialização, generalização, associação. E já na entidade de relacionamento, né, nas tabelas lá do banco de dados relacionais, vai ter uma outra forma de representação, né? E aí a coisa começa a complicar. Como é que você faz essa compatibilidade de representação de informações dessas duas formas? Então a gente vai trabalhar, né, nessa questão da persistência de dados. É importante definir, né? Você pode especificar a persistência de dados usando, se for no modelo O, você vai utilizar um diagrama de classe de domínio, que são as diagramas mais, assim, as classes mais relevantes ao domínio que tem que ser persistido. Ou se você já quiser fazer em termos, já pensando no banco de dados, você vai fazer utilizando um diagrama de entidade de relacionamento. Ok? E esse mapeamento aí, entre uma forma de representar e outra, é chamado de mapeamento objeto relacional. Tem até a sigla em inglês, ORM, né? Object Relational Mapping.
Existem frameworks que fazem isso de forma automática, né? Eu até gosto de brincar, é de automágica. Você especifica ali um scheme e ele gera para você esse mapeamento aí. Mas tem que ter cuidado, tem algumas malícias de fazer isso aí, porque as coisas são muito complicadas. Aqui só dando um exemplo prático como que pode variar isso, e é uma questão de escolha, de design, não tem certo e errado, né? Quer dizer, apesar de que tem gente que fazer muita coisa errada, mas aqui no caso é uma questão de escolha, porque no modelo orientado a objetos você tem uma pessoa, né, que essa pessoa aqui ela pode ser um cliente ou pode ser um empregado. Aqui na verdade tinha que ser aquela outra setinha aqui, que eu peguei aqui no exemplo, tinha que ser setinha é, de herança, né? Então aqui o cliente é uma especialização de pessoa, pessoa é uma generalização de empregado. E aí como é que eu coloco? Quantas tabelas eu vou ter? Eu posso fazer um mapeamento de uma tabela por classe, eu poderia fazer dessa forma aqui, ou então uma única tabela para todas, né? Toda a hierarquia de classe vai ter uma tabela só, vai ter todos os campos. Tem consequências, né, de complexidade de implementação, de uso de espaço do banco de dados, e aí são estratégias diferentes que existem para implementar isso aí. Se eu não me engano, dá até o crédito aí. Essa figura eu tirei de um artigo, se vocês colocarem mapeamento objeto relacional, um artigo da DevMedia, né? Também um artigo muito bom que conta essa história aí. Mas aqui é só para poder ilustrar mesmo aqui, que é complexo. Mas no final das contas, não fiquem preocupados, porque na nossa abordagem aqui, vamos utilizar no Node.js lá, vamos utilizar o Prisma, e o Prisma vai fazer automaticamente para vocês. A gente vai falar lá qual que é o schema do banco de dados, utilizando classes, né? A gente vai utilizar classes e ele vai gerar o banco de dados para a gente e não vai ter drama nisso aí não. Mas é importante aqui que vocês conheçam esse conceito, porque se forem mudar de plataforma, né, vocês têm que ter repertório para não ficar só também bitolado no Prisma, vocês têm que ter repertório para operar em outros ambientes. Em termos assim, de arquitetura de software, isso vai estar relacionado com a camada de persistência, né, dentro de um software com várias camadas, e vai ter esse framework de ORM, que vai fazer esse mapeamento aí. E no final das contas, o que está aqui, não sei se vocês repararam, né, deve ter chamado bastante atenção isso aqui, OBS, princípio KISS. O KISS é um princípio fundamental em várias áreas, e software principalmente, que vocês têm que fazer, em termos assim, de decisão, de design, de escolha, de como fazer modelagem de soluções, façam o mais simples possível. Mantenha a solução simples, não tentem complicar a solução. Isso até está envolvido assim, no seu modelo de dados aqui. Se for o caso, você vai fazer classes mais simples possíveis, não vai utilizar, apesar de estar disponível para você elementos sofisticados de fazer composição de classes, você vai utilizar os mais simples possíveis para que o seu mapeamento seja o mais simples possível. É isso. Sempre opte pela simplicidade. E aí você vai se dar bem. Essa que é a questão, ok? Então lembre-se do KISS, vocês podem botar lá no Wikipedia lá que ele vai falar o que é o princípio KISS. E por fim, tem a questão do UI e UX mockups, né? Eu estou propondo aqui para vocês fazerem mockups. E aqui, tirando aquele livro lá do Caroli, veja que a fidelidade aqui, né, que é o quanto se aproxima da solução final, é variável. Vocês podem começar com um esboço, papel e caneta, faz uns rabiscos de papel e caneta como vai ser as telinhas. Vocês podem começar a fazer também alguns wireframes, só para ter uma noção geral do que é. Os mockups já vão ser protótipos mais sofisticados do que os wireframes, vai ter elementos mais concretos, mas ainda não são os protótipos representando assim o que a gente chama de protótipos de alta fidelidade, né? Estão mais relacionados a protótipos de baixa fidelidade. Protótipos de alta fidelidade vão utilizar elementos iguais ao que são da solução final. Você pode no Figma, por exemplo, utilizar Bootstrap 5, ou utilizar o framework de componentes gráficos Bootstrap 5. O Figma ele tem já algumas bibliotecas de Bootstrap 5 que você consegue fazer interfaces como se fosse uma interface programada em Bootstrap 5. Então vai ser um protótipo de alta fidelidade. Mas a gente não está buscando protótipos de alta fidelidade. A gente quer aqui que seja possível criar protótipos, né? Sejam mockups que representem bem qual que vai ser uma representação mais próxima de como seria o sistema implementado, né, na web, mas não com tanta fidedignidade,
com fidelidade do elemento concreto ali, porque eu quero ter uma ideia aqui, se ele for um protótipo iterativo, ou seja, que seja possível clicar, que o usuário consiga navegar nele, melhor ainda. E aí, nesses protótipos já é possível fazer avaliações que dão resultados bem próximos do que seria com um protótipo com o sistema final. Então, se caso seja possível identificar problemas nessa etapa, é mais fácil corrigir do que ter o sistema pronto e ter que mudar o sistema pronto, né? Então, por isso que é fundamental ter protótipos e utilizar eles em avaliações, em validações que está sendo feito para evitar problemas na implementação. Quanto antes você identificar problema, melhor vai ser para você no desenvolvimento e no final mais qualidade vai ter sua solução, porque você vai estar entregando o que o usuário quer, já evitando os erros identificados anteriormente. Ok? Bem, indo para a nossa aplicação de exemplo aí, vamos ver algumas implementações, algumas soluções aí utilizando essa proposta. Está aqui no C4 Model. Aqui eu estou mostrando só o diagrama de container, porque se for pegar o diagrama de contexto, ele é muito simples. Só vai ter o usuário e vai ter o sistema, não tem mais nada. Aqui no diagrama de containers, nível 2, eu coloquei que tem um usuário. O usuário utilizando o que? Um container dele, que é o smartphone dele, o computador dele. Ele vai acessar a aplicação do Maystar. Aí coloquei aqui ainda uma borda do sistema, a aplicação do Maystar. Aqui tem uma questão lógica que eu resolvi colocar de notação. Então, o usuário ele usa a aplicação do Maystar, que é o sistema de software, isso aqui integra. E esse sistema aqui é uma agregação, né? Ele é uma composição de 3 componentes, 3 containers, que é o front-end, né? Veja que isso aqui é um símbolo de realização. O front-end é o React.js, o back-end, que por sua vez utiliza o back-end que está em Node.js, que por sua vez utiliza um banco de dados que está em PostgreSQL. E esses 3 componentes aqui vão estar rodando no mesmo servidor que eu vou colocar lá no servidor do render, render.com. A gente vai colocar eles aí para rodar. Depois, quando a gente chegar lá no Web3, a gente vai chegar numa implementação disso aqui. Mas eu já estou trazendo para vocês que essa é a configuração da arquitetura do software em termos de containers do que está propondo aí. De novo, o princípio KISS, quanto mais simples melhor, está aqui, já entreguei qual que é. Quando eu olho para essa figura, eu já consigo entender, então é uma aplicação que vão ter 2 camadas, front-end e back-end, vai ter um banco de dados, o banco de dados é Postgre e o usuário acessa pelo computador dele. Pum, e vai estar rodando num servidor só, lá no render. Acabou, tá aí, já consegui entender. Essa figura comunica isso tudo. Dependendo da aplicação de vocês, vai ser algo bem mais complexo que isso. Mas, de novo, o princípio KISS, quanto mais simples o diagrama, melhor. Persistência de dados. Aqui eu trouxe uma representação dele em diagrama de classe de domínio. Né? Aqui eu vou ter usuário, humor, sono, atividade física, alimentação. Já fiz uma modelagem aqui muito próxima do que seria a implementação. Então tem algumas decisões aqui que foram tomadas por conta da implementação. Por exemplo, o ID ser string aqui, que eu vou usar a CUID. É por isso que foi dessa forma. Então já está bem relacionado assim, a uma decisão de design. Se quiser fazer uma modelagem, né, da persistência de dados sem entrar nesses detalhes de implementação, também pode ser válido, né? Você não precisa especificar qual que é o tipo dos dados aqui. Mas quanto mais especificar, melhor. E veja que esses diagramas também eles podem ir evoluindo ao longo do desenvolvimento. Para a parte final aqui, eu vou apresentar para vocês 2 soluções. E as soluções, elas são soluções... são visões diferentes de 2 pessoas para o mesmo problema, por isso que é interessante. Então, primeiro aqui a Joyce Santos, ela fez, ficou muito legal o que ela fez aqui, o sisteminha. Ela já até considerou uma organização aqui no Figma, utilizando uma estruturação em colunas aqui, já se preocupou mais nesses detalhes, quantas colunas cada um vai utilizar, né? Enfim, depois vocês vão ver melhor sobre essa questão de estruturação aí do design das páginas, né? Como que organizar em colunas. A Júlia já fez mais livre, né? Já até utilizou umas figuras mais livres. Isso aqui já é um mockup mais baixa fidelidade, mas ela quis até ilustrar para ficar mais bonitinho. Mas ela representou aqui e conseguiu fazer no Figma, ficou super bacana. Eu vou mostrar para vocês no Figma como é que é. Então, esse aqui é o da Júlia e esse aqui é o da Joyce. Mas antes de mostrar cada um deles aqui, eu vou mostrar para vocês o Figma, que eu não falei como é que faz o Figma, né? Então, vamos ver se eu consigo aqui abrir o Figma. Eu vou falar rapidinho aqui do Figma. Esse aqui? Então, pessoal, eu vou abrir aqui, ó.
eu inverti aqui. Não, tá certo. Inverti? Deixa eu ver. Eu inverti. Deixa eu inverter minha câmera aqui. Pá, pá, pá. Aham, pronto, virei. Então, pessoal, tá aqui no Figma. O Figma ele é gratuito, assim, para você usar pouco, ele não, você não vai precisar pagar. Se você for usar muito, aí você paga, né? Alguém tem que pagar a conta eventualmente, mas ele é bom que ele, se você for para o seu projeto aí, você pode usar sem problema. Você vai entrar, fazer login, vai entrar lá, vai ao novo design. E no novo design, você vai cair numa tela dessa aqui. Aí você vai falar, poxa, o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar só o básico para você, tá? Porque o básico não é tão intuitivo de aprender, mas depois que você aprendeu o básico, o restante vocês desenrolam mais rapidamente aí. Aqui está o menu básico dele. Ele vai ter esse conceito de plugins aqui, widgets, que são conceitos muito sofisticados, muito legais. Isso aqui, para você trabalhar com ele profissionalmente, você tem que usar isso aqui, mas eu não vou entrar nesse detalhe. É só falando rápido aqui para vocês. Mas aqui está o menu. Eu vou focar mais nos outros aqui, que já dá para ter uma noção. Aqui é só você estar movendo, você quer mexer na escala. E o primeiro conceito dele, que é importante saber, é que ele tem um frame. Você só consegue desenhar os elementos, né? Assim, imagina que você tem as telas são os frames. Então, quando você clica em frame aqui, ele já vai te dar alguns frames aqui, olha, e ele é voltado assim, ele é mobile first, né? Primeiro para o mobile. Aí ele vai te mostrar aqui já os fones, aí tem iPhone e tem Android. Vamos fazer um design aqui de desktop. Então, eu quero aqui um TV. É só botar um desktop normal aqui. Então, ele já botou um desktop normal aqui. Aí eu posso redimensionar aqui, ó. Ele está colocando ali o tamanho. Ctrl Z também funciona. Eu não quero redimensionar, eu quero tirar o zoom. Então como que eu faço para tirar o zoom? Aperto Ctrl bolinha eu tiro o zoom. Então aqui é o desktop. Posso pegar Ctrl C, Ctrl V, ó, desktop 2. Ó, já tem um monte de desktop aqui. Olha que fácil que é. Então já tem várias telinhas aqui. Então nos frames é que eu faço as telinhas. Mas como eu. Beleza, tem os frames. E aí, o que eu coloco dentro dos frames aqui? Section, slice? Não, não, não. O section é um conceito mais avançado. Depois é para você estruturar melhor a sua tela. Mas eu vou colocar alguns elementos aqui. Por exemplo, colocar um retângulo aqui, né? Então aqui eu posso colocar um retângulo aqui na parte de cima. E aí esses objetos aqui. O ideal é você fazer as sections mesmo, mas eu vou simplificar um pouco aqui, senão vai ficar muito longo. E veja que eu começo a colocar esses elementos aqui. Retângulo 2, eu posso dobrar, posso colocar em outro aqui. Ele tem uma estrutura aqui hierárquica dos elementos, onde um está dentro do outro. Eu posso ter aqui, configurar cores, né? Colocar esse aqui vermelho. Tem efeitos, stroke, enfim, é muito poderoso aqui em termos de design. E eu vou colocar esse aqui, uma elipse aqui. Vou mudar esse aqui para o verde. Então tem esse botão aqui, vou colocar ele vermelho. E esse aqui eu vou colocar ele verde. Beleza, e aí você vai fazendo design, você vai colocando aqui as suas figuras, ou se você não tiver aqui seus elementos aqui, você vai pegar das bibliotecas, e você vai dando Ctrl C, Ctrl V, você pode abrir modelos existentes, Ctrl C, Ctrl V, e aí você vai editando modelos existentes, super legal. Pen, se precisa usar, texto, se você quiser editar alguma coisa, e aí tem aqui os componentes e os plugins aqui, né? Por isso que eu falei para vocês que esse aqui é o avançado. Mas eu não vou ficar entrando em detalhes não, vou ficar só no básico mesmo aqui. E acabou. Não precisa mais nada, pessoal. Esse aqui é o básico de design. Mas como que eu... É só para poder gerar esses elementos básicos aqui? Você pode gerar o básico, mas o mais legal, assim, além de fazer as telinhas do básico, né, dos seus mockups, você ainda pode fazer protótipos interativos. E aqui do design você aperta em Prototype, e aqui em Prototype aqui, você vai falar com a coisa dispositivo, eu vou falar que eu quero um... eu queria usar aquele mesmo lá que eu selecionei, mas eu não estou achando rápido aqui. Devia ter preparado isso um pouco melhor.
Custom Size Fit. Então é isso aqui mesmo. Eu vou ter que colocar aqui em design. Eu tenho que lembrar qual que é. 1440 por 1024. Aí vem aqui em Prototype. 1440 por 1024. Pronto. Agora já fiz o Custom Size lá. E aí eu vou fazer mais. Eu vou fazer que quando eu clicar aqui, ó, Interaction, ó lá. Um clique, que ele vai fazer Navigate to. E eu quero Desktop 2. Então quando eu clicar aqui, ele vem para cá. E esse aqui? Esse aqui é a mesma coisa. Um clique. Aí tem esses outros eventos aqui. Mas um clique, eu quero Navigate to. Aí ele vai para o Desktop 3. Certo? Quando eu boto aqui para rodar, olha que mágico que acontece. Eu clico aqui, ele vai para esse. Eu clico aqui, vai para esse. Uau! Mas dá para fazer coisas legais com isso? Muito. Eu vou mostrar para vocês o que a Joyce fez. Olha só o que a Joyce fez aqui. Então a Joyce já fez o login, criação do usuário. E quando ele clica, se eu clicar aqui, esse aqui são os locais onde eu posso clicar, né? Eu posso fazer alimentação. Então aqui no sono, clicou no sono, a tela de cadastro do sono dela aqui, ó. Tem aqui o início do sono. Mas veja que eu não posso digitar os valores. Ele não é o propósito de ser digitação de valores. Mas ele é só para poder ver a telinha. Então eu já sei como que é a telinha do sono. Eu já sei aqui um relatório, como é que vai ser o relatório. Atividade física tá assim. Alimentação. Eu acho que eu tenho que voltar em algum lugar aqui. A alimentação tá assim. Veja que ela não fez todo o esquema de navegação, porque você ficaria muito complexo. Aí ela colocou alimentação. Mas já dá uma boa ideia de navegação. Eu já tive alunos aqui que criaram protótipos muito sofisticados com um esquema de interação, mas assim, requer um esforço muito grande. Ela utilizou mais de 150 telas, acho que foram 160 telas para poder simular essa utilização do sistema, mas ficou super legal e conseguiu fazer uma validação em nível de protótipo, para depois ir para a implementação prática. A Paula viu como a equipe dela foi muito legal. Bem, então tá aqui, essa aqui foi a ideia, né, da Joyce de como seria o sistema. Agora eu vou tentar apresentar para vocês aqui como que foi a ideia aqui que deixa eu ver se apresenta assim. Não. Que foi da Júlia, o que a Júlia pensou. Então, o da Júlia aqui, ela exportou a telinha. Vou fechar isso aqui. Assim. Então, no bem-estar, a pessoa entrou. Veja, a Júlia nem tinha pensado no login, né? Então, a pessoa já entrou, já está nessa tela aqui. No sono, pode clicar aqui em novo. Olha como que ela fez aqui o design. Ela não usou uma linguagem mais livre, assim. Então, não tem bibliotecas que utilizam a confirmação dessa forma, né? Ela teria que criar esse componente dessa forma. Mas ela utilizou como era livre a mockup, ela colocou. Então, o início, o termo está aqui, a avaliação, a confirmação está dessa forma. Está aqui como é que é criado o componente. Tem um hint ali. Clicou aqui, editar, excluir. Tudo feito no Figma. Aqui eu só ver aqui o PDF. Excluir, confirmação de exclusão. Então está aqui. Enfim. Estou mostrando para vocês aqui, só para ver como que esses protótipos eles já tangibilizam, né, concretizam qual que é a ideia de ser a implementação do sistema em termos práticos aqui. Vai ter uma listagem e o usuário pode interagir dessa forma. Duas soluções para o mesmo sistema simples, da Joyce e a da Júlia. Duas excelentes soluções aqui. Ok? Então, vou voltar aqui para os mockups aqui. Acho que já deu uma boa ideia aí do como que esse projetando a solução aí se dá. E se vocês, né, depois quiser aprofundar mais no Figma, como é que usa, tem vários tutoriais na internet. Pode se aprofundar, tem várias bibliotecas também que podem ser utilizadas. Fica esses dois exemplos aí, eu acho que ficou super legal para poder mostrar como é que funciona. Bem, então chegamos agora à parte final aí, na conclusão aí dessa questão de especificação, né, e modelagem de software. Os nossos métodos e ferramentas aí, né? Porque, a princípio, eu sempre tenho em mente que o nosso processo, esse processo
criativo de desenvolvimento de software, baseado no diamante duplo. Primeira parte de entendendo o problema, né, que vai convergir na definição das funcionalidades esperadas do software. A gente está propondo utilizar personas, mapa de empatia, diagrama de caso de uso e as histórias dos usuários para poder especificar as funcionalidades. Definir as funcionalidades, e aí vamos agora para o desenvolvimento. Projetando a solução, modelagem, arquitetura do sistema, utilizando o modelo C4, pelo menos os 2 primeiros níveis, o contexto e o container. Persistência de dados, aí vocês vão utilizar, creio que mais o diagrama de classe de domínio, que vai ser o scheme mais próximo no framework objeto relacional, né, do mapeamento objeto relacional. Deixa o framework fazer a mágica, né, para persistência, para manipulação do banco de dados. Ele vai gerar os migrations para vocês. E aí vocês vão estar utilizando lá. E no final aqui os protótipos funcionais, né, usando o Figma. Vocês vão ter lá as interfaces lá com protótipos interativos e para poder já até fazer validações iniciais. E aí você já tem a materialização da sua solução, e sendo que o próximo passo seria efetivamente a implementação dessa solução. Então é isso. Pessoal, chamando novamente a atenção ao processo e ambiente de desenvolvimento. Esse aqui é um ambiente, uma proposta criativa de desenvolvimento de software, né? Nas empresas vocês vão ter provavelmente processos diferentes, talvez ferramentas diferentes, mas aqui a gente buscou dar repertório para que vocês consigam navegar razoavelmente bem e até buscar informações, especificações relevantes e até fazer um exercício de aprender essas ferramentas, né? Buscando em outras fontes. Vamos utilizar. A gente está aqui numa abordagem criativa, né, fundamentada, né, no processo do diamante duplo, porque vai permitir vocês irem da ideia até o protótipo, né? Na verdade, assim, a implementação dele rodando na internet. Até agora vocês conseguem chegar num protótipo interativo no Figma, que já está para avaliar, e fica um desafio para vocês aí modelar a ideia de vocês, do projeto de vocês, né? E assim, quando vierem os próximos módulos de web aí para implementação, vocês conseguirem realmente avançar nesse processo de programação até chegar no final aí, que é deixar ele rodando na web. Espero que vocês tenham gostado aí. Dá um feedback para a gente em relação a que vocês gostariam de aprofundar. Converse com consultores aí em relação à modelagem, para vocês refinarem a modelagem de vocês. E vamos avançar no curso aí. Espero que vocês tenham gostado.